Vamos lá, pessoal. Os campos da teoria, né? Subação, subação. Às vezes a gente olhamos alguns aparelhos subespinhal, alguns termos ligados também aos campos ligados aos hormônios. Subação. Subação, subação é qualquer ação que faça parte de uma ação composta, que são comportas relacionado às empregabilidades, os termos de ação coordenada, com relação a comportas, o cálcio, potássio, comportas de coordenação de ações. Podemos colocar o conceito de tempo, de momento e movimento, que são respectivos a algo particular em um lugar, né, de subações, ações compostas. Nós temos um substantivo próprio, sabemos que é o nosso nome, substantivos compostos, próprios ou compostos. Eles são compostos por vários adjetivos. E próprios porque muitas vezes é algo peculiar, conveniente naquele local. Ok? Então, ação lógica matemática. Chamaremos de lógica matemática toda ação capaz de introduzir a propriedade do tipo 1 nos objetos. Coloco tipo 1, tipo 2. Então, a unidade 1, unidade 2, unidade 3 já é um tipo de um lógico, uma lógica matemática que vem a destacar. É lógico que nós vamos se aprofundando esses campos operativos, esses ciclos de aprendizado, ensino e aprendizado. Ok? Então, a ação ocorre reações, que vai haver o que? Unidades gramaticais, unidades ligadas aos próprios dados estatísticos, ligado à ciência. Por isso que as ciências exatas têm várias propriedades elementares, algarismos romanos, os termos numéricos, né? Ou seja, que são colocados na nossa ação física, ou forma física, forma social, segundo alguns autores, formas relacionais, ligado a lazer e educação, a tempo, estudo do tempo, ou seja, a ação física, chamaremos de física toda ação cujo resultado seja relativo ao objeto. A gravidade histórica, respectiva. Percebe-se? Ou seja, se você perceber que você é unânime e respectivo no campo de futebol, o seu arremesso ali, o seu chute, ou seja, passe, a condução de bola, ou seja, os passes que possam ser alto, médio, alto, essas classificações ligadas à matemática também, vai ser respectivo a propriamente. Ok? Então, o que é ação e operação? Sem as atividades do sujeito, que se traduz pela progressiva reversibilidade das ações e intuições até a total reversibilidade dos mecanismos operatórios. As ações não se transformarão em operações. Então, pré-operatório, operatório concreto. Para acontecer, ou seja, o processo operatório tem que haver uma metafísica, usar o termo metafísica. Para ocorrer o campo operatório, na minha ação, eu vou ter que agir, vai haver um processo que vai ser progressivo e vai haver essa reversibilidade. Ou seja, o que eu quero colocar aqui, a questão é essa. A ação, eu vou expressar, ou seja, um objeto, um ambiente, a minha percepção no objeto. E nessa ação vai haver um processo interno e externo, que são coordenações internas e internas, que vai haver o processo operatório. Quando falamos de processo operativo e o processo legalista, o operativo está ligado na legalidade, como a legalidade está no operativo. Lembra que o próprio Rubem Alves fala aqui sobre a RAM? Ali fala que a RAM, ou seja, ela ficou ali, tinha um dono, né, que, ou seja, ele tomava conta de rãs e chegou naquele local e tinha uma rã que estava precisando, necessário. Mas ela tinha seu instinto, o seu modo respectivo, peculiar da sua espécie aí. É um processo de ação e nós podemos colocar esse processo de espécie no campo biológico de todas as espécies. Você pode ver que os animais que têm, ou seja, os pais, a mãe, nesse sentido,
Depois na selva ocorre o quê? Tem uma ação ali. Mas depois daquele processo de estímulo e resposta, resposta e estímulo, vai vir o processo operatório. Aí operatório formal passa dos 12 anos de idade. Formal tem aqueles conceitos ligados à própria matemática, à geometria, à simetria. A ação vai ocorrer, mas vai haver acomodação nesse processo operatório, porque o que vai ocorrer? Vai haver um processo para ver essas operações, um processo. Agora, cabe nós sabermos o quê? O seu próprio movimento tem saberes ligados ao próprio movimento, ou seja, movimentar, não vou falar que é fácil, porque há uma complexidade, é algo respectivo, depende de cada história e a potencialidade de cada um, e a realidade histórica. Okay? Então, essa teoria que eu falo de supação, não sublime, você coloca a palavra teoria sublime. É uma teoria que liga também a campo de coordenações compostas. Coordenações compostas por quê? Ação. Fiz uma ação. Aí nesse processo, vai vindo aquele processo operativo, que você vai absorvendo, vai tendo essa abstração, né? Ou seja, vai abstraindo, ou vai adquirindo, porque a palavra abstrair fica uma ambiguidade muito grande. Tempos atrás, a gente discutiu com alguns autores, alguns professores, falam autores porque são autores ligados à faculdade. Sala de aula é algo operatório, mas tem que ter um intelectualismo. Para chegar ao intelectualismo nessa legalidade, tem que estar um processo operatório. As pessoas querem isso. Ele chega numa firma, ou chega em qualquer lugar lá que tem o quê? Um professor, tem um orientador, tem um estagiário, tem um dono de uma empresa. Ele vai saber o quê? O processo operatório, a ação operatória para chegar depois a ser um grande empreendedor capital. Não vai ser logo um dono nesses processos de etapas e escadas. Lembramos a história do STEP que eu falei. Quem criou o STEP tempos atrás nos coloca fatores importantes, mas criou por quê? Alguns falam que por causa do joelho, para reabilitar o joelho, o agachamento passos, o agachamento avanço. Eu já mostrei vários autores coletânea passos. Vamos usar esse contexto para falar passos. Então, quantos passos nós fazemos? Pode ver que a perna de trás, a perna da frente, movimento, ó. Quando corremos, ó, flexão e extensão. Quando fazemos, ó, extensão, flexão. Vamos colocar em intenção e extensão. Intenção e extensão. Concêntrica e excêntrica. Direita e esquerda. Essas maneiras pedagógicas são pedagogias dos nossos direitos e deveres. Ligado a Maria Estela Graciani, que fala pedagogia social. Uma rualização, ligado aos termos que ocorrem, que são coordenações compostas, periféricas, autônomas, ligado à rualização. Quando nós usamos o termo dicionário terminológico, eu coloquei aqui em colocações de Piaget, podemos adaptar a vários outros dicionários. Nós somos um dicionário, um almanaque. Mas através das palavras que nós absorvemos e vamos aderindo disso, vai havendo construções e reconstruções nessa fábrica que significa letras e palavras etimológicas. Nós não podemos conceituar logo só uma palavra, cosmo, universo. Não podemos conceituar, tem que ter uma conceituação respectiva. Se você tem uma visão de mundo e outra pessoa tem, você pode debater. Ou seja, nem colocar a palavra discutir, porque já tem outros campos ambíguos. Esses campos ambiogenéticos, relacionados à própria palavra e o DNA do ser humano. Esse DNA está eternamente, que vai haver algo externo, essa coordenação composta. Essa teoria, os termos que nós podemos usar aí no Google, ou alguns termos que não aceitáveis, algumas palavras que não acha, subatômicas. Por isso, atômico. E atômico, o que é atômico? É uma gravidade, né? Ou seja, a gravidade atômica, bomba atômica, o Albert Einstein, embora o Jean Piaget no campo da biologia, psicologia, e nos coloca outros destaques, que vem assim, ou seja, em colocar maneiras importantes, ok? Então, a ciência, entre a sua ação, tem a dedução, entre a sua ação, tem a intuição, mas há um processo operativo sistêmico para chegarmos ao tempo e o momento do conhecimento para ver, ou seja, essa reversibilidade